Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. E hoje com um tema instigador. O tema da nossa live de hoje é: vamos deletar toda a Bíblia e reescrevê-la novamente, puxando o fio da meada. Este é o tema da nossa live no dia de hoje. Vamos deletar toda a Bíblia e reescrevê-la novamente, puxando o fio da meada. Como é que eu cheguei a esse tema para a live de hoje? Você sabe que eu estou aqui nessa conta do Instagram e estou fazendo desse lugar a minha casa, o meu púlpito, o lugar onde eu transmito a palavra de Deus. E aqui eu tenho desenvolvido algumas atividades para transmitir a palavra de Deus. A primeira atividade já vem de alguns meses, talvez ano. Todo dia de manhã, eu creio que desde quando eu comecei, eu não falhei nenhum dia. Eu tenho escrito comentários do Evangelho de João. Cada dia eu comento um versículo do Evangelho de João. Seja bem-vinda, Lídia. Cada dia eu comento um verso do Evangelho de João e posto. Quanto tempo eu fico em cada versículo? O tempo suficiente para poder explicar o conteúdo daquele versículo. Então, no mínimo, eu fico um dia. Mas no mesmo versículo eu posso ficar até 10 dias comentando aquele versículo até esgotar o assunto daquele versículo e eu passo para o outro versículo. Eu também tenho feito Manhã com Deus. Toda manhã, 1 hora por dia, 1 hora seguindo a jornada do tabernáculo de Moisés. São 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus. E toda noite eu tenho feito a live aqui às 20 horas. Estas últimas lives, 2 delas eu não consegui gravar, porque eu estou tentando encontrar uma tecnologia, uma ferramenta que me permita fazer a live no Instagram e, ao mesmo tempo, usar o PowerPoint como apoio. Estou tentando ver se eu consigo alguma coisa, quem sabe daqui uns dias eu consiga voltar e aí eu volto, eu consigo essa ferramenta e aí eu volto para o livro do Apocalipse. Mas hoje, em particular, Gandara, seja bem-vindo. Hoje, em particular, eu estava comentando o texto de João que vai entrar amanhã. E aí, à medida que eu fazia o comentário desse texto, eu enxerguei nesse texto o tema desta live. Qual é o tema dessa live? Vamos deletar a Bíblia e reescrevê-la puxando o fio da meada. Aí você vai perguntar para mim, César, como é que você vai deletar a Bíblia e vai reescrever a Bíblia? Olha o texto que me desafiou a fazer isso. Jesus havia curado um cego de nascença. E aí, aquele cego de nascença começou a ser questionado pelos fariseus. Eles queriam de toda maneira extrair do cego uma confissão de quem era Jesus. E se ele fizesse essa confissão, ele seria expulso da sinagoga, por certo. E mais, os pais do ex-cego também foram chamados. E eles disseram, olha, ele é meu filho, ele era cego, não sei como é que ele passou a ver. Então os pais se negaram a se comprometer em dar testemunho da cura daquele cego. E aí passa um momento e eles voltam a pressionar o cego. E aí em João capítulo 9, o versículo 29, ele diz assim: sabemos que Deus falou a Moisés, mas este que é Jesus, nem sabemos de onde ele é. Olha o argumento dos fariseus
naquela discussão com os cegos? Sabemos que Deus falou com Moisés, mas não sabemos quem é Jesus, de onde ele veio, não sabemos nada de Jesus, mas sabemos que Deus falou com Moisés. Aí na hora que eu li, fiz o comentário vai sair amanhã, aí eu pensei comigo, mas espera lá, onde está Moisés? Moisés está no Antigo Testamento. Então nós temos aqui, nós temos a Bíblia, ok? Bíblia. A Bíblia, ela é dividida, então a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. E eles dizem assim, olha, Moisés falou com Deus, nós sabemos quem é Moisés, mas não sabemos quem é Jesus. Quando eles entraram nessa discussão e nesse argumento, eu me lembrei do que João falou no começo do seu evangelho, meio que corroborando a visão daqueles fariseus. João, em João, no evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 17, João diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então João está dizendo que há uma divisão. Ele diz assim, olha, tem o Antigo Testamento, não tem? O Antigo Testamento tem Moisés. O Antigo Testamento tem Moisés. E o Novo Testamento? O Novo Testamento tem Jesus Cristo. Assim, João dividiu a história. Ele falou, olha, o Antigo Testamento tem Moisés, o Novo Testamento tem Cristo. Agora, observa um detalhe. Ele falou assim, o Antigo Testamento tem Moisés e com Moisés tem a lei. E o Novo Testamento tem Jesus Cristo e com Jesus Cristo tem a graça. Então, João, ele repartiu também a história. Moisés tem a lei, Jesus tem a graça. Moisés está no Antigo Testamento, Jesus está no Novo. Aí eu fiquei pensando, aquele judeu, aquele fariseu, ele chega e diz assim, nós sabemos que que Deus falou com Moisés. Não sabemos nada acerca de Jesus. Aí eu pensei e falei assim, Deus falou com Moisés? Quando é que Deus falou com Moisés que ele está comentando e que aquele fariseu tem certeza? Ele falou, olha, eu tenho certeza absoluta, Deus falou com Moisés. Moisés está no Antigo Testamento. Ele podia ter dito assim, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó. Mas não, aquele fariseu ignorou todos esses personagens. E ele disse, Deus falou com Moisés. Aí eu falei, pera lá, vamos deletar a Bíblia. Se Deus falou com Moisés, vamos deletar a Bíblia. Pronto, não temos mais Bíblia. Nós não temos mais o Antigo Testamento, não temos mais o Novo Testamento. Aí você vai dizer assim, César, você deletou a Bíblia só porque o fariseu lá disse que Deus falou com Moisés e você deleta a Bíblia? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe disso. É que a gente... eu tenho um professor que é um pastor Luiz. O pastor que me batizou é pastor Luiz. Ele um dia me batizou. E aí eu era membro da igreja dele. E todo culto eu ouvia as mensagens dele. E uma mensagem que ele pregou, a mensagem dele me chamou muita atenção. Ele falou, olha, você pega um romance
e vai ler o romance, concorda? Aqui, esse aqui não é um romance, mas vamos dizer que ele é um romance. Aí como que você lê o romance? Você abre a primeira página, você começa a ler, você está lendo o romance. Você lê, e quando chega no final, você fala, como que a história acabou? Que coisa tremenda, que surpresa! Eu estava lendo essa história, eu nunca imaginei que o fim seria este. Sabe quando você vai num filme, no cinema, e aquele filme é um sucesso no cinema, um sucesso de bilheteria, e você assiste aquele filme, e quando chega no final do filme, você fala, que filme fantástico, olha como o filme terminou, que coisa tremenda. Aí você sai do cinema e encontra seu amigo. Aí você fala assim, olha, eu fui no cinema, olha, é um filme fantástico, quando você não imagina a história do filme. Só que aí ele diz uma coisa, ele fala, olha, eu não vou contar o fim da história, para não perder a graça. Se você ler o fim da história, souber o fim da história, você nem vai querer ir no cinema. Aí eu pergunto para você, você já leu um romance começando do fim? Ah, eu vou ler o fim. Aí você lê o fim, agora que eu sei como acabou, eu vou ler o romance. Não, nunca ninguém leu o romance desse jeito. Você lê um romance, e se alguém contar o fim do romance, você fica bravo. Aí você... Então, como que a gente lê um livro? Do começo para o fim. E a gente não quer saber o fim. Aí o pastor falou assim naquele dia na pregação. Ele falou, sabe qual que é o problema da Bíblia? Agora eu vou pegar a Bíblia. Ele falou assim, sabe qual é o problema da Bíblia? É que todas as histórias que a gente lê, a gente já sabe do final. Você já notou? A gente já leu e já ouviu tanto as histórias da Bíblia, que quando você lê a Bíblia, já vai para o final. Você já sabe. Aí o pastor vai falar assim, hoje eu vou contar a história do filho pródigo. Ah, filho pródigo? É aquele que foi embora de casa e voltou. Ué, você já sabe a história. Perdeu a graça. Ele foi e voltou. Quando aquele pastor, o meu pastor, mostrou que a gente não deve ler a história sabendo o fim, e o problema da Bíblia é que a gente sabe o fim da história, ele falou assim, quando você sabe o fim da história, você não aprecia o meio da história, e você não aprecia o começo da história. Você passa batido num monte de coisa que tem da história, porque você está tão fixado no fim, que você não presta atenção no detalhe. Eu que estava ouvindo aquela mensagem na década de 80, eu vi essa mensagem. Eu disse assim para mim, a partir de hoje, eu não vou ler mais a Bíblia sabendo o fim da história. É claro que todo mundo sabe o fim da história, mas eu coloquei uma trave na minha cabeça. Eu falei, quando eu ler a Bíblia, eu vou ler o primeiro versículo e vou avançando, avançando, avançando até chegar ao fim da história. Teve uma vez que eu fui pregar e o pastor falou, eu entrei na igreja, e quando eu entrei na igreja, o pastor falou, ô César, que bom que você veio, vem aqui pregar. Eu não fui preparado para pregar, eu não sabia o que ia pregar. Aí o que eu fiz? Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir o evangelho, uma história, e aí eu vou pregar naquela história. E eu abri a história, e eu comecei a pregar naquela história. Mas sabe o que aconteceu? Eu não sabia o fim da história, eu não lembrava o fim da história. E eu tinha lido o primeiro versículo, e devia ter uns 17 versículos a história, e eu tinha lido o primeiro. E aí eu comecei a falar daquela história, e eu falei, e agora? Eu não lembro do fim da história. Eu tenho que pregar sem saber do fim. E aí eu comecei a pregar de forma expositiva. Preguei o primeiro verso, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e eu fui chegando perto do fim da história. E eu pensei assim, enquanto eu pregava, eu pensei, e agora? Se eu estiver pregando errado, quer dizer, se a história estiver indo para a direita e eu estiver pregando para a esquerda, quando eu chegar lá no último versículo, eu vou passar o maior carão. Eu não vou lembrar o fim da história. Aí eu pensei assim comigo, olha,
se Jesus está contando essa história e eu não lembro do fim dela, eu acho que o fim dela vai para aquela direção. E aí eu comecei a ir para aquela direção. E quando eu cheguei no final, o fim da história era naquela direção que eu tinha que pensado que eu devia ser. Aí eu, lembrando disso, vendo o desafio desse fariseu, dizendo que no Antigo Testamento ele ouviu, que ele sabia que Deus falou com Moisés, eu lembrei de uma coisa. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Certo? Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro de Gênesis, ele fala da criação dos céus e da terra. Depois dele, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Alguns dizem que Moisés escreveu Jó, mas não dá para saber. Mas mesmo que o livro de Jó possa ser o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó não fala da criação dos céus e da terra. Então vou apagar Jó. Vamos tirar Jó da história. Então vamos deletar o livro de Jó, porque Jó não é o livro mais antigo da Bíblia. Quem que sobrou? Quais livros sobraram? Esses 5 livros da Bíblia. E quem escreveu os 5 livros da Bíblia? Moisés. Moisés escreveu os 5 livros da Bíblia. Agora vem a pergunta. Quando Êxodo, o que o livro, a história de Êxodo fala? A história de Êxodo, Gabriel, seja bem-vindo. A história de Êxodo, ela fala de Israel saindo do Egito e indo para Canaã. Quem é que liderou o povo? Moisés. Moisés liderou o povo. Depois, Levítico. É uma história depois do Êxodo. Levítico. Número é uma história depois do Êxodo. Número, Deuteronômio é uma história depois do Êxodo. Mas quem escreveu Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio? Foi Moisés. Quem escreveu Gênesis? Foi Moisés. Gênesis é uma história antes da vida de Moisés ou depois da vida de Moisés? Moisés nasceu quando tinha o livro de Êxodo. O livro de Êxodo conta a história de Moisés. Então Moisés não escreveu quando ele nasceu, é óbvio, ele nem sabia escrever. Ele não escreveu quando era pequeno, por certo. Ele não pode ter escrito o livro de Gênesis quando ele estava lá no palácio do faraó, não faz sentido ele escrever. Então ele só pode ter escrito depois que ele tirou o povo de Israel. Quem sabe lá no meio do deserto, ele tinha bastante tempo e ele escreveu o livro de Gênesis. Então vamos deletar o livro de Gênesis. Moisés escreveu o livro de Gênesis depois de Êxodo. Agora, quando Moisés estava nasceu e ele estava sendo chamado por Deus e ele estava tirando o povo do Egito, ele não podia estar escrevendo o livro. Ele escreveu o livro depois. Então vamos apagar o livro de Êxodo. Ora, se já vamos apagar o livro de Êxodo, vamos apagar tudo. Deletamos o Pentateuco. O que sobrou? O que o fariseu disse. Deus falou com Moisés. Então, vamos apagar tudo e começar de novo. Não tem mais Bíblia. Você vai entender o que eu estou dizendo. Acabou a Bíblia, não tem mais. A Bíblia foi deletada. Por que foi deletada? Porque os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés. Mas Moisés, antes de escrever os livros, ele teve um encontro com Deus. Então o que nós temos? Nós temos Moisés, ok? E nós temos uma sarça
ardendo, uma sarça pegando fogo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus se apresenta a Moisés naquela sarça pegando fogo, Deus diz assim: Moisés, sabe de Abraão, de Isaac e de Jacó? Sabe da promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó? Presta atenção numa coisa. Não tinha Bíblia. No dia que Moisés estava lá na sarça, não tinha Bíblia, porque era ele que ia escrever a Bíblia. Ele ainda não tinha escrito. Ele está lá na sarça falando com Deus. Lembra dos fariseus? Deus falou com Moisés. E Moisés não tinha nenhuma Bíblia escrita. Como é que ele sabia da história de Abraão, de Isaac e de Jacó? Se não tinha Bíblia, se ele não podia ler. É que desde o Éden tem Adão. E depois veio a descendência de Adão chegando até Noé. Aí teve o dilúvio. E depois veio Noé para frente. A Bíblia era transmitida oralmente. As histórias eram contadas oralmente. No dia de Moisés, não tinha nenhuma Bíblia escrita, foi ele que escreveu. Não tinha nada escrito, mas ele sabia de memória, de cabeça, porque as pessoas contavam as histórias, sabe? E as histórias iam passando de pai para filho. Entenda, nós tivemos uma live aqui que falamos que Enoque andou com Deus. Deus levou ele, tomou ele para si. Enoque conheceu Adão. Adão morreu depois de Enoque ser arrebatado. Ou não, Adão morreu um pouquinho antes de Enoque ser arrebatado. Enoque conheceu Adão, conheceu Sete, conheceu Enos, conheceu todos os dois. E ele conheceu o seu filho e conheceu o seu neto. É claro que ele conheceu o seu filho, né? Mas ele conheceu o seu neto. Ele só não conheceu, Enoque só não conheceu Moisés. Entenda, Adão viveu 980 anos. Enoque conviveu com Adão uns 300 anos. Enoque deve ter ouvido a história de Gênesis trocentas vezes. A história foi passando de geração em geração até chegar em Moisés. Aí Moisés tem uma experiência com Deus. A sarça ardendo. Deus diz assim: Moisés, não toca nessa sarça, porque não toca, tira o sapato, a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Aonde Deus se faz presente é terra santa. Lembra? Você não sabe que você é o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em você? Você é terra santa, porque o Espírito de Deus habita com você. E naquele dia Moisés chegou diante da sarça e ele viu a sarça queimando. E Deus disse: para, Moisés, para. Tira a sandália. E Moisés tirou a sandália. Ele falou: agora você está descalço. Moisés diz: eu estou descalço. Ele falou: agora você pode chegar para mais perto de mim. E Moisés chegou mais perto de Deus. A Bíblia diz que Moisés falava cara a cara com Deus. Aí Moisés chegou perto de Deus e Deus disse: Moisés, é o seguinte, eu tenho uma missão para a tua vida. E ele falou: qual que é a missão, Senhor? Ele disse: você vai lá no Egito, vai falar para o faraó vai ter que libertar o meu povo, e você vai levar o meu povo para a terra prometida. E Moisés creu em Deus, e ele foi até o Egito, e ele falou com o faraó, ele disse: faraó, o Deus dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus extraordinário, o Deus maravilhoso, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, ele veio aqui e mandou eu falar para você uma coisa: você tem que deixar o meu povo ir para o deserto, caminho de 3 dias, porque o meu povo tem que servir a Deus. Faraó disse: de jeito nenhum. Quem é esse Deus? Lembra, não tinha nada escrito. Era Moisés de boca, ele não tinha Bíblia, não tinha Antigo Testamento, não tinha nada. Estava ali ele falando, falando que ele ouviu Deus, Deus falou com ele estava transmitindo a palavra de Deus. E Arão olhava para Noé, Arão olhava para Moisés. Arão era o irmão de Moisés, e ele dizia: Moisés, você ouviu isso da onde? De Deus. Você tem certeza? Tenho. Então,
Arão era a boca de Deus. Moisés falava, Arão falava e o faraó ouvia. O faraó disse, meu povo não sai daqui não. E aí veio primeira praga, segunda praga, terceira praga, nona praga, trevas sobre o Egito, 10ª praga, morte dos primogênitos. Pera lá, os primogênitos do Egito estão morrendo. Aí você vem e pergunta, César, os primogênitos do Egito estão morrendo. Na casa de judeu tem primogênito? Tem. Ué, Deus faz acepção de pessoa? Não. Mas como é que Deus mata o primogênito do Egito e não mata o primogênito de Israel, César? Deus faz acepção de pessoa? Não, não faz. Mas César, o anjo da morte está lá na casa do faraó matando o primogênito de faraó. Por que ele não mata o primogênito de Israel? Sabe por que ele não mata? Porque se você fosse naquele dia, vamos pegar uma máquina do tempo, porque para a gente entender que a gente chega numa época que não tem Bíblia, a Bíblia foi deletada, não tem nada, só tem Moisés falando porque ele ouviu Deus falar. Então, ele está falando, e naquele dia, presta atenção, naquele dia que ele está falando, na casa do judeu, tinha um morto. Toda casa do judeu tinha alguma coisa morta. Na casa do Egito, toda casa do Egito tinha uma coisa morta. Um primogênito da casa do Egito estava morrendo. Mas lá em Israel, na casa do judeu, estava também morrendo. Só que não morreu o primogênito, morreu um cordeiro. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Não morreu nenhum cordeiro na casa do Egito, então morreu o primogênito, porque o salário do pecado é a morte. Mas na casa do judeu não morreu, porque tinha sangue de um morto no umbral da porta, e tinha um morto em cima da mesa, e eles comeram daquele morto, e o morto era um cordeiro. Deus havia dito a Moisés, e Moisés, imagina, Moisés dando a ordem, mata um cordeiro, cada casa um cordeiro, a família tem que comer desse cordeiro, a carne morta do cordeiro tem que entrar na boca da família do judeu, e ele vai se fortalecer. E ali estava morrendo o cordeiro. Aí Moisés sai, logo você vai entender onde eu vou chegar, Lídia. Então Moisés, ele estava ali, e ele sai do Egito, e ele leva todo o povo. E aí, 3 meses depois, ele chega no Monte Sinai. E Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Quando Deus fala, veio uma nuvem de escuridade e escureceu aquele lugar, raios, trovões, um clamor, um clangor de trombeta bem alto. O povo ficou tremendo de medo, saiu correndo. E Deus se apresenta a Moisés e diz, Moisés, vem para cá. Entenda, não tinha nada escrito. A Bíblia não tinha sido escrita, o Antigo Testamento não tinha sido escrito, Gênesis não tinha sido escrito, Êxodo não tinha sido escrito, era Moisés com Deus, cara a cara. E Deus pega uma tábua, e Moisés pega uma tábua, leva para Deus, e Deus escreve com o dedo naquela tábua os 10 mandamentos. É por isso que João escreveu, a lei veio por Moisés, Moisés falou com Deus. Aí sabe de uma coisa? Deixe-me dizer uma coisa para você. Quando terminou aquela história, eu acho que é hipótese minha, tá? Eu acho que Moisés estava andando no deserto com o povo. Eles andaram 40 anos no deserto. 40 anos é muito tempo. Moisés um dia deve ter sentado na tenda dele e deve ter dito assim, o que aconteceu no Egito é tão maravilhoso, é tão extraordinário, é tremendo,
que eu tenho que escrever um livro. E aí ele escreveu o livro de Êxodo. Ele escreveu o primeiro, vamos dizer assim, ele escreveu o primeiro livro da Bíblia. Porque Deus falou com Moisés, e Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Mas ele tinha que começar por um lugar. Eu acho que ele começou pelo livro de Êxodo, é o mais lógico. Para não esquecer o que aconteceu, como se fosse um diário. Ele escreveu o livro de Êxodo. Aí, no livro de Êxodo, você se lembra, olha, presta atenção, entenda a palavra de Deus. Quando Moisés chega naquele monte Sinai, trovejando, relâmpago, trovão, Deus entrega as tábuas dos 10 mandamentos. Deus chama Moisés, Moisés, vem cá. Eu quero falar bem de pertinho para você, vem cá. É um colóquio só com você, não vou falar alto. Para os outros, é mistério, Moisés, é mistério que eu vou falar com você. Presta atenção, Moisés, é mistério. Moisés, Senhor, o que o Senhor quer dizer? Moisés, tá vendo aqui, ó, os 10 mandamentos, os 10 mandamentos, tá? É a tábua da lei, tá vendo? Moisés, tô vendo. Aí Deus fala assim, Moisés, é o seguinte, eu quero que você me constrói um altar de terra. Isso está em Êxodo capítulo 20. No começo do capítulo 20, Deus dá os 10 mandamentos. No final do capítulo 20, Deus dá um altar. E ele diz assim para Moisés, Moisés, deixa eu contar um segredo para você. Mas não conta para o povo não, porque o povo tem que descobrir o segredo. Se eles não descobrirem o segredo, se eles não investigarem o segredo, eles vão passar batido. O segredo é esse. Tá vendo a lei? É a lei, é a minha santidade. Quem viver pela lei vai morrer. Quem viver pela lei vai morrer. Lembra de Tiago? Se desobedecer o mandamento, desobedeceu todo. Mas lembra do altar? É no altar que eu vou vir e abençoar você. Moisés ficou impressionado. Deus, o Senhor está dizendo que vai nos abençoar no altar. Moisés correu lá para a tenda dele e escreveu o livro de Levítico. Ele falou, não, eu tenho que escrever como é que funciona o culto sacerdotal. O povo não pode esquecer isso. Se a bênção está no altar, eu tenho que escrever. E ele escreve o livro de Levítico, o segundo livro da Bíblia. Aí ele pega e fala, pera lá, eu tenho que contar o povo, eu tenho que contar os acampamentos, eu tenho que manter o diário bem direitinho. E aí ele escreve o livro de Números. Ele escreve o terceiro livro da Bíblia. E aí ele fala, não, eu estou morrendo. Eu tenho que escrever mais um livro, eu tenho que explicar para esse povo as coisas mais importantes. Eu tenho que fazer um resumo. E aí ele junta tudo e faz um resumo e escreve o livro de Deuteronômio. Então ele escreveu o livro de Êxodo para contar da saída do Egito. Ele escreveu o livro de Levítico para contar do lugar aonde viria a bênção de Deus, lá no altar. É onde o lugar da bênção é no altar, não é na lei. A lei vem o conhecimento do pecado. A lei, ela mostra a santidade de Deus. O homem não pode viver pela lei. A bênção está aqui, ó, no tabernáculo. E ele escreve o livro de Levítico. E depois ele detalha tudo no livro de Números. E depois ele dá um resumo no livro de Deuteronômio. Mas faltou o livro de Gênesis. Aí Moisés fala assim, eu tenho que escrever o livro de Gênesis, eu tenho que escrever a história de Abraão, Isaac e Jacó, porque tudo que nós fizemos foi por causa deles. E aí ele vai escrever o livro de Gênesis. Ele vai escrever o livro de Gênesis. O livro de Gênesis. Mas só que tem um detalhe. Ele vai escrever o livro de Gênesis do capítulo 2 até o capítulo 50. Ele não tinha escrito o capítulo 1. Ele escreve o livro de Gênesis do capítulo 2 ao capítulo 50. Por que ele escreve do capítulo 2? Porque o capítulo 2, Deus criou o homem, que era Adão.
E Adão estava lá no Éden, que Deus criou o Éden, está escrito no capítulo 2. E quando Adão sai do jardim do Éden, ele conta a história do jardim do Éden. E aquela história vai passando, ele conta a queda, capítulo 3. Ele conta o primeiro homicídio da história, o capítulo 4. Ele conta o nascimento da descendência santa, o capítulo 5. E aí, os homens de Deus vão contando as suas histórias. Mas faltava o capítulo 1. Aí, quando chega em Êxodo, capítulo 34, Moisés ele olhava e ele conhecia a história, era oral a história, e ele devia estar colocando a história e fazendo os livros da Bíblia. E aí aconteceu uma coisa que chamou a atenção dele. Ele não conhecia o capítulo 1 de Gênesis. Ninguém tinha contado nada, que Deus criou os céus e a terra, que Deus criou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dia, e ele descansou no sétimo. Adão não conhecia essa história, Adão só conhecia a história do jardim do Éden, Adão não conhecia a história da criação. Aí você pergunta, César, por que Adão não conhecia a história da criação? Porque quando Deus vinha visitar Adão no final do dia, Adão não era de muita conversa, ele era um homem solitário. Ele era tão solitário que a Bíblia diz que Deus teve que fazer uma mulher para ele ter uma companheira, porque ele era só e não era bom o homem viver só. Quer dizer, Deus, imagina você, presta atenção, você está na tua casa, você mora sozinho, você é solteiro, e aí o Deus do céu desce na terra e vem toda tarde visitar você. E aí ele vai embora, e ele vem visitar você, e aí ele vai embora. Lembra de Eliseu? Eliseu todo dia ia visitar a casa de uma família, até que a mulher disse, não está certo, vamos fazer um quarto aqui para Eliseu dormir nesse quarto. Adão nunca fez um quartinho para Deus dormir ali no Éden. Adão nunca se importou com a presença de Deus, no sentido de querer ele para sempre. Para Adão, Deus era só uma visita. E quando você tem visita, é uma pessoa estranha, a gente não conversa muito de assunto sério, fala só de amenidade. Então Deus não deve ter contado para Adão como que ele criou os céus e a terra, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia. Adão ficou ignorante nisso. E Moisés precisava saber. Aí, um dia, Moisés diz assim para Deus. Deus falou, Moisés, pode ir. Pode ir, Moisés, porque você pode ir com o povo. Pode ir. Eu vou cuidando vocês. Aí Moisés foi radical. Falou, não, aí é diferente de Adão. Ele falou, eu não sou Adão, não. Esse negócio de vir todo dia, no final do dia, igualzinho era com Adão, o Senhor aparece aqui, amanhã vai embora, depois aparece aqui e vai embora, não é comigo, não é essa história, não é desse jeito, não. Aí ele diz assim para Deus, se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar. Ele foi radical. Moisés falou, Deus, eu falo cara a cara contigo. E esse negócio de andar na terra sem andar com Deus está fora de cogitação. É por isso que a gente tem amanhã com Deus aqui, para aprender a andar com Deus. Então Moisés diz, está fora de cogitação. Eu não ando nessa terra se eu não andar com Deus. Se o Senhor não for comigo, eu vou ficar aqui. E emburrou, e empacou. Você sabe como que é judeu quando não quer fazer as coisas. É cabeça dura. Ele fala não e é não. E quem que muda ele? Aí Deus diz assim para ele, Moisés, você não pode ver minha face, porque homem algum pode ver a minha face. Mas vamos fazer uma coisa. Tá vendo aquela penha? Eu tô. Aí tinha uma penha. Imagina você, uma penha. Tipo assim, um buraco no meio de duas rochas. Um buraco. Aí Deus diz assim, fica naquele buraco. Aí Deus diz assim para Moisés, Moisés, você não pode me ver de frente, você só pode me ver de costa. Então eu vou passar. Quando eu passar, você vai me ver de costa. E aí, eu passarei a minha glória.
Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Sabe o que Deus fez? Quando Deus fez um buraco na rocha e mandou Moisés olhar o buraco, é como se Deus tivesse feito uma tela de cinema. E Moisés viu, desde o dia em que Deus disse que vai criar os céus e a terra, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. Ele viu como se estivesse assistindo o cinema. E aí ele escreve Gênesis, capítulo 1. E termina os escritos de Moisés. Ali começou a Bíblia. Agora vamos reconstruir a Bíblia, porque Moisés foi o primeiro homem que colocou a Bíblia no papel, e nós só sabemos da história do antigo de Gênesis, da criação, porque Moisés escreveu para nós entender e para nós sabermos. Então até o dia de Moisés, é como o fariseu disse, nós sabemos que Deus falou com Moisés, porque foi com Moisés que tudo que foi dito no mundo espiritual, para o nosso entendimento, tudo que Deus queria revelar, foi colocado no papel, e o primeiro homem a colocar no papel foi Moisés. E aí, você que começa a ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia da seguinte maneira. Você vai ler o livro de Gênesis. Depois você vai ler o livro de Jó. Por quê? A história de Gênesis e a história de Jó passam mais ou menos no mesmo período da história. Depois você vai ler o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, você vai ler o livro de Levítico, você vai ler o livro de Números, você vai ler o livro de Deuteronômio. Por quê? Porque estes livros estão no mesmo período da história. Depois você vai ler o livro de Josué. Depois você vai ler a história seguinte, o período da história seguinte, que é o livro de Juízes. E quando você lê o livro de Juízes, você vai ler o livro de Ruth, que está no mesmo período da história. E quando você lê o livro de Ruth, você vai passar para o livro de Juízes e de Ruth. Aí você vai passar para 1 Samuel. 1 Samuel. Depois você vai ler a história que é da sequência histórica de 2 Samuel. Então 1 Samuel e 2 Samuel. Mas quando você começar a ler 2 Samuel, você começa a ler também a Crônicas. Porque a história de Crônicas começa no mesmo período histórico de 2 Samuel. Aí você vai ler também a 2 Crônicas. Aliás, no segundo livro de Samuel você lê 1 Crônicas. Depois você vai ler 2 Crônicas. E você vai ler Reis, 1 Reis, que é a história no mesmo período. Depois a história avança e aparece 2 Reis. Então você vai ler 2 Reis. Depois você vai lendo aqui e vai ler o livro de Daniel. O livro de Daniel. E depois você vai ler o livro de Esdras. E aí a história continua e você vai ler o livro de Esdras. E aí você pergunta, César, e os Salmos? Os Salmos começam aqui no período de Salmos, no período de 1 Samuel, porque um dos homens que mais escreveu os Salmos foi Davi. E a história de Davi começa lá em 1 e 2 Samuel. E depois você vai ler o livro de Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Por quê? Porque quem escreveu esses livros foi Salomão, e Salomão era filho de Davi, então é logo depois de Davi. E depois você vai ler os profetas menores e os profetas maiores, nesse período de 1 e 2 Reis. E nesse período aqui está intercalado a história dos profetas. E aí você vai ler o livro de Neemias. E aí você vai ler o livro de Malaquias. E aí acaba o Antigo Testamento. Veja que coisa extraordinária. Tudo começou com Moisés ouvindo Deus falar na sarça ardente.
E aí ele vai e começa a relatar, e ele escreve os primeiros 5 livros da vida, e ele dá exemplo para os homens de Deus que vieram depois dele, que também foram registrando as histórias do Antigo Testamento. Mas tudo começou com o livro tudo começou com a história de Moisés. Agora, nós podemos não mais deletar o Antigo Testamento. Agora, os judeus têm o Antigo Testamento. 39 livros. 39 livros. 39, né? 39 livros do Antigo Testamento. Isso já existia. E aí chega o Novo Testamento. E agora no Novo Testamento, de novo, não tem nenhum livro escrito. Por isso que o fariseu disse, nós não sabemos quem é Jesus. Não tinha uma Bíblia, não tinha nenhum livro escrito. Jesus morreu no ano 33. O primeiro livro escrito depois de Jesus foi escrito uns 15 anos depois da morte de Jesus. Então, quando aquele fariseu chega para aquele homem e diz assim, olha, a gente sabe que Deus falou com Moisés, porque todo o Antigo Testamento foi escrito a partir da história de Moisés, a partir do encontro de Moisés, mas nós não sabemos nada de Jesus Cristo. Aí a gente fica confuso, porque não tem nada escrito. Como é que a gente vai saber quem é Jesus? Deus falou com Moisés e aparece um anjo. Aparece um anjo para falar com um homem chamado Zacarias. Depois de 400 anos, o último livro da Bíblia foi Malaquias. Deus ficou 400 anos sem falar com Israel. Mas aí o anjo aparece com Zacarias. E quando ele aparece para Zacarias, ele diz assim, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. E você vai ter um filho. E ele será grande diante do Senhor. E ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e contender os desobedientes e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo bem preparado. Então agora temos um homem chamado João Batista. Quem é esse João? Isaías, que era o profeta do Antigo Testamento. Ele disse, virá um homem, ei, a voz que vem do deserto. E esta voz que vem do deserto, vamos lá em Mateus, que fala a respeito desta morte, dessa voz. Quando João Batista, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Entenda, João aparece com Zacarias, aparece João Batista. E João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, profeta do Antigo Testamento. E João era o profeta anunciado pelo profeta Isaías. João era a conexão do Antigo com o Novo Testamento. João estava anunciando aquele que havia de vir. Ele dizia coisas extraordinárias, enigmáticas. Ele dizia uma coisa do tipo assim. E olha só que coisa. Ele dizia, João Batista dizendo aqui, eu creio que em João capítulo 1, olha o que João Batista, ele vai dizer. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim virá um varão,
que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele se manifestasse a Israel, vim eu, pois, batizando na água. João, ele aparece falando de quem? Aparece falando de Jesus Cristo. Aquele fariseu dizia: não sabemos quem é Jesus Cristo. Não sabemos quem é Jesus Cristo. Mas João Batista estava dizendo: esse homem que vocês não sabem quem ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João estava fazendo a conexão com a história de Moisés. Estava ali oculto, como a Lídia falou num dado momento, aquele cordeiro que estava morrendo na casa de cada israelita era a figura do cordeiro que estava vindo para que uma casa não tivesse ninguém morrendo. Um cordeiro precisava morrer no lugar daquela casa. E assim iniciou o culto sacerdotal em Israel. E quando Jesus veio, ele veio como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas até ali não tinha Bíblia. Era João Batista afirmando que Jesus era o Cordeiro que havia de vir, o Cordeiro que tira o pecado, o Messias que havia de vir. E João Batista tinha atrás dele os 39 livros da Bíblia. Ele tinha o profeta Isaías. O profeta Isaías falava de João Batista. João Batista é a voz do que clama no deserto. Moisés havia falado. Ele disse: olha, vai vir um outro profeta maior do que eu. Quando esse profeta vir, vocês vão ouvir esse profeta. E esse profeta era Jesus Cristo. João Batista estava falando que ele veio preparar o caminho do Senhor. E os discípulos começaram a ouvir. E olha como que foi, que coisa impressionante, quando João Batista estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse: que buscais? Eles estavam agora seguindo Jesus, aquele indicado por João Batista. E Jesus disse: que buscais? E eles disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, aonde assiste? E Jesus respondeu: venha, vinde, vede. Foram depois e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Olha que coisa extraordinária, não tinha Novo Testamento, nenhum livro do Novo Testamento, por isso que eu deletei o Novo Testamento. Porque quando Jesus estava ali conversando com seus discípulos, não tinha Bíblia para eles lerem. Era o Antigo Testamento só que existia, mas não tinha o Novo. E o Novo estava sendo construído na vida de Jesus. Os 4 primeiros evangelhos é a história, é a biografia de Jesus Cristo. Foi escrito um por Mateus, que era discípulo de Jesus, o outro por Marcos, que andou com Pedro e que ele ouviu as histórias de Jesus da boca de Pedro, e outro por Lucas, que andou com Paulo. Lucas, olha que coisa extraordinária, quando Lucas tomou conhecimento da história, olha o cuidado, olha a meticulosidade. Lucas escreve assim: visto que muitos que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra de Deus, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades que fostes instruído. Ali, nós encontramos um homem que começa a escrever livros do Novo Testamento que vão ficar para nós. E por que ele escreve? Ele está dizendo aqui para a gente ter plena certeza das verdades.
Aquele fariseu, ele não tinha certeza de nada acerca de Jesus Cristo. Ele não queria acompanhar a vida de Jesus Cristo. Ele não queria ler os evangelhos, nós ler os evangelhos. Ele tinha que perguntar, sair, quem é esse Jesus? É o filho de Maria? Quem é esse Jesus? É aquele que nasceu em Belém? Quem que é esse Jesus? É aquele de Nazaré. E aí ele ia pegar as profecias do Antigo Testamento e falar, opa, nasceu em Belém, tem que ser o Messias. Viveu em Nazaré, tem que ser o Messias. Se teve o Espírito Santo derramado sobre ele, tem que ser o Messias. Ele tinha que fazer a investigação. Eles não fizeram a investigação, mas Lucas investigou e ele escreveu. E está aqui para nós, para a gente poder ler e entender e ter certeza das coisas que estavam escritas. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. O João escreve a respeito dele e ele diz, nós vimos a sua glória. Pedro, que escreve a respeito dele, nós vimos a sua majestade. Olha que coisa extraordinária quando João termina o seu evangelho, quando ele vai no final do evangelho. Que coisa tremenda nós encontrarmos uma passagem como esta, quando ele escreve o final do seu evangelho. E ele diz assim, Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Olha como como Lucas começa o livro de Atos. Ele diz, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio dos Espíritos aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas deixou escrito o livro de Atos dos Apóstolos para nós sabermos dessas coisas. E depois, quando Paulo vem e ele vai escrever a Timóteo, ele escreve algo extraordinária, Timóteo, e ele diz assim, recomendo-te essas coisas, Timóteo, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras que de nada aproveita, excesso para subversão dos ouvintes. Procura-te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora a Bíblia está escrita e colocada em nossas mãos, porque esses homens, eles viram coisas que não podiam deixar de ser escritas. Portanto, nós temos diante de nós a palavra de Deus com um conteúdo que nós não podemos deixar de ler. Quanta gente coloca a sua Bíblia na prateleira e se você sair chamar ele correndo para ir no culto, fala, não, é 1 minuto, vamos sair daqui para o culto. Ele não vai nem se lembrar aonde colocou a Bíblia. É uma vergonha para nós. Deus preservou este livro que foi escrito durante 1.600 homens por mais de 40 autores, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nós tínhamos que amar esse livro, cada página dele, uma página inspirada, para jamais esquecermos as histórias que encontramos aqui, porque é a história do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que, quando você chega no Apocalipse, ele está no meio do trono de Deus. Na eternidade nós vamos estar enxergando o Cordeiro de Deus porque ele é como um cordeiro, como havendo sido morto. Essa história jamais será esquecida em todo o universo. Nesta live, eu deletei a Bíblia para reconstruir a história da sua Constituição. Para você ter amor
paixão, apego, extrair dela sua vida, extrair dela a direção da sua existência, extrair dela a maneira como você vê a realidade. E aqui termina a nossa live. Eu fiz um propósito no meu coração. Daí é para continuar, mas eu tenho feito o propósito de fazer live de 1 hora exato. Porque Jesus disse, será que nem por 1 hora você pode velar comigo? Será que nem por 1 hora você pode ouvir a palavra de Deus? Será que nem por 1 hora você pode investigar as Escrituras? Esse é o desafio que aquele fariseu deixou, o desafio que aquele fariseu deixou. Eu conheço Moisés, ele disse, e Deus falou com Moisés, e agora você pode dizer, e eu conheço Jesus, porque Deus falou, glorificou a Jesus, porque Jesus é o Filho unigênito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E está aqui a Bíblia. Eu deletei para reconstruí-la, para mostrar como ela foi escrita, para você apreciar as Escrituras. Quando eu me converti com 18 anos. Com 19 anos eu fiz um propósito na minha vida. Todo o tempo livre eu ia usar para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para pesquisar a Bíblia, para meditar na Bíblia. E assim eu tenho feito. Não significa que eu usei 100% de todo o meu tempo livre, mas todo o tempo livre, sistematicamente, eu utilizei para estudar a Bíblia. E eu estou aqui no Instagram, chamando você para fazer parte dessa comunidade, que é a comunidade com César Azevedo. Estar junto, César Azevedo. Estar junto com César Azevedo. Para formarmos uma comunidade de pessoas que são apaixonadas pela Bíblia, apaixonadas pelas Escrituras e que querem aprender a andar com Deus, falar como Moisés. Eu não vou sair daqui se a tua presença não for comigo. É ser radical. Ou Deus anda conosco ou a gente não anda. É esse o convite que eu faço. E quando eu termino essa live, eu convido você a mandar essa live para os teus amigos, a gravar, a salvar essa live, demonstrando que ela é importante, que ela tem um conteúdo precioso que muita gente precisa ouvir. Me ajude a levar esta palavra mais longe. Eu dependo de você para isso. Eu só posso falar até você. De você para frente, eu dependo de você para ir com essa mensagem mais longe. E assim eu termino esta live. Se você agora entendeu a mensagem da salvação, faça essa oração comigo. Senhor, eu ouvi a tua palavra e entendi que Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu por causa dos meus pecados. Por isso eu reconheço que eu sou pecador e aceito Jesus como meu Salvador e meu Senhor. E te agradeço, porque tendo aceito Jesus, eu sou justificado em Cristo Jesus e eu passo a ser filho de Deus, filha de Deus, amado, amada por Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração junto comigo, você hoje se tornou filho de Deus. E eu convido a estar junto comigo amanhã às 20 horas. Eu ainda não sei qual será o tema da live de amanhã, mas o Senhor proverá o que nós haveremos de falar. Que o Senhor seja louvado e você tenha uma noite abençoada na presença de Deus.